Na eleição de 26, a gente pode ter um progresso enquanto país, que é a grande possibilidade de ter uma candidatura que vai ter que beijar a mão do bolsonarismo, mas o nome pode ser um nome de centro-direita, né? Porque seja quem tiver na direita, vai ter que beijar a mão do Bolsonaro para conseguir chegar no segundo turno. Então, todos os governadores aí de direita vão ter uns mais, outros menos. Agora, eu acho um avanço civilizatório você não ter uma figura como o Bolsonaro ou como o Eduardo Bolsonaro, né, um extremista sem nenhum tipo de amarra com a democracia, né? Você reconhece que há diferença de um Tarcísio, de um Zema, de um Caiado para um Bolsonaro? Em parte. O que é que eu posso dizer? Primeiro, você tem uma diferença inicial. Todo mundo é diferente, né? Já parte, ninguém é igual a ninguém. Acredito que não para todos eles, tem cartilhas diferentes, né? Tem cartilhas diferentes a serem seguidas. O que me preocupa é porque você tem que ter alguma base que seja inegociável, né? Então você não pode, achando que para ganhar uma eleição, para ter um campo definido, você tem que fazer um compromisso daquilo que não pode ser feito, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, porque é, uma pessoa que tenha um viés democrático, se ela for firmando compromissos que são incumpríveis, ou ela não vai cumprir o compromisso, ou ela vai fazer algo que ela não pode fazer, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Eu acho que É. essa é como se fosse assim, para você poder ser candidato de um campo específico, você tem que rezar uma cartilha onde parte da reza não é possível numa democracia. E como é que você diz que vai fazer isso? Então tem que entender o limite, ó, dizer, não tem como fazer isso, não tem. Eu gosto de você, eu lhe apoio, eu acho que tá errado o que estão fazendo com você, eu posso ter um sentimento de bem-querer por você, eu posso querer estar junto, lhe ajudar, agora aqui eu não posso fazer. Então minha sensação é essa, é um pouco no jargão popular, tem que ter cuidado para não ter candidato vendendo terreno na lua. Não sei se tem essa expressão, tem lá no. Tem. Pronto. Então tem que ter cuidado para esse compromisso de ter o voto da direita não ser corretor de uma venda de terreno na Lua, né? É, Porque isso não vai ser bom. eu entrevistei aqui nesse mesmo programa, no Papo Amado, o Zema e o Caiado em entrevistas separadas. E aos dois eu fiz a mesma pergunta. Eu falei assim: a sensação que eu tenho é que vocês é, fazem os acenos ao bolsonarismo, falam em indultar, dizem que ele é vítima de perseguição, muito menos por convicção do que por querer os votos dos bolsonaristas. E ambos negaram e ambos não me convenceram. Eu consigo achando que eu estou com a leitura correta, porque o Zema deu umas derrapadas ao longo do governo, como o Tarcísio dá várias também, o Caiado deu as suas, mas eu ainda vejo nos governos de cada um diferenças em relação ao Bolsonaro. O Francisco Dornelles definiu o Bolsonaro maravilhosamente bem, e ele foi presidente do partido do Bolsonaro, o PP, há muitos anos. O Bolsonaro é um trem desgovernado, né? Ele é um trem desgovernado. Como falam aqui, né? Com carregado de pólvora e alguém fumando em cima, né? Então, assim, é uma É isso, confusão. né? A sensação que você foi prefeito do ele presidente, a sensação é que a qualquer momento a coisa ia explodir, né? Porque na verdade, assim, o que você está falando, eu concordo. Eu acredito que tem uma. Assim, tem algumas figuras da direita fazendo uma conversa. Assim, vamos botar em números, para ficar mais claro o que eu penso. Você pega. Quantos votos o Bolsonaro teve na eleição? Mais de 40 milhões de votos, certo? Para presidente. Quantas pessoas participaram dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro? 3.000 pessoas? 4.000 pessoas? Não tem um número exato. É. Então, você não pode achar, veja o que é que estão fazendo. E a gente precisa dizer que está errado. A gente não pode achar que os 40 milhões de eleitores de Bolsonaro se sentem representados por essas 2, 3.000 pessoas. Não, Que são coisas quebraram o diferentes. STF, Você, invadiram o você, ser, Congresso, o de, Planalto. você ser uma pessoa de direita, você ser uma pessoa conservadora, é, não tem nenhum problema nisso. Você pode ser o que você quiser ser, você pode acreditar no que você quiser.
O que não dá é para, num regime democrático, você defender uma ditadura e trabalhar por ela. Porque numa democracia, você tem um espaço de tentar fazer uma ilegalidade dessa. Mas numa ditadura, se você fizer o contrário, você morre. Você morre, é diferente. Então, o que não dá para fazer, que é o que essa incompreensão que você está falando, você pega 40 milhões de eleitores e diz que para ele ser um representante desses 40 milhões de eleitores, ele tem que defender esses 2 mil aqui que cometeram um delito, cometeram crime. Então, isso é inconcebível. Então, na minha cabeça, isso é uma Sim. coisa errada a ser feita. E é a forma que eu vejo. João, os Arrais e os Campos, que são uma família só, vocês estão na política pernambucana, na posição de comando. Claro que houve momentos que não estiveram, mas pegando do seu Só um bisavô. parênteses. São duas famílias. Arrais de Alencar é uma, Campos é outra. E meu pai não tem Arrais no nome Sim. porque ele nasceu na ditadura militar, em 1965. Então ele não tem o nome da mãe. São famílias diferentes, mas eu digo, você Isso. é produto das duas famílias. Não é isso que eu quis dizer. Mas é só porque muita gente pode perguntar. Eduardo Mas Campos cadê o sobrenome? é neto de Miguel Arraes. Ele não tem o nome do avô, porque ele nasceu em 1965. Arraes estava preso, depois foi exilado na ditadura. E ele não tem o nome da mãe. O nome dele é 100% do pai. Ele não tem sobrenome da mãe. O ponto que eu queria te perguntar é o seguinte: vocês estão, da década de 60 até hoje, com oscilações, claro, houve um período grande, que por causa da ditadura, até o seu pai ser eleito, houve um período grande que vocês não tiveram comandando o Estado, né? E, claro, depois seu pai foi substituído por pessoas que ele apoiou, mas o fato é, vocês são a família política mais importante do Estado há décadas. Vocês se enxergam como uma oligarquia de esquerda? E aí o termo oligarquia, ele é pejorativo por um lado, mas eu também entendo que é um termo que, em grande parte, ele se aplica ao poder político. Vocês não são uma família de bilionários, vocês não são a oligarquia econômica. Agora, de poder político, vocês têm poder político há décadas. Como é que você recebe? Que isso não é uma terminologia nova, isso é uma coisa que outras pessoas já formularam. Como é que você encara quando dizem Veja, isso? eu acho que se você for olhar na tradução, estrito senso, tá errado. Então, isso não é uma oligarquia. Muito menos uma dinastia, né? Afinal de contas, de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, tem uma eleição, tem uma democracia. O próprio Miguel Arraes, meu bisavô, foi preso e exilado, passou 14 anos morando na África, porque não baixou a cabeça para uma ditadura militar. Então, você falar algo desse tipo é importante deixar claro para contemporizar, assim, deixar claro quem ele foi e quem ele representa, né? E, por outro lado, você tem uma visão, muitas vezes equivocada, de quem não conhece a realidade política do nosso conjunto, porque a maioria dos exemplos que se pega juntando família, política, rincões do Brasil, você tem, a maioria, e não são todas, uma estrutura de impérios econômicos juntos, donos de televisão, de rádio, enfim, de outras coisas, e que isso está muito longe da nossa realidade. E eu vi meu pai dizer a vida inteira que nunca é saudável misturar poder político com econômico. Nunca, em nenhuma circunstância. Você tem que ter o poder econômico do país, de um estado, de uma cidade, você tem que ter o poder político independente, tem que ter o poder judiciário e por aí vai. Tá tentando entender o mundo sem muito sucesso, né? Tem um GPS pro noticiário. Lisboa Connection no Amado Mundo. Políticas e atualidades, uma visão internacional. Amado Mundo. Dá pra se informar sem surtar.